Olá, que bom ter vocês aqui com a gente para mais um estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui com o Rafael. Oi, gente. Vamos juntos mergulhar num tema que é, olha, muito profundo hoje. E como a gente sempre faz antes de começar, que tal a gente se unir no momento de oração, para pedir a direção de Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te pedimos, Pai, a tua presença e a tua sabedoria enquanto a gente estuda a tua palavra e a história do teu povo. Que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos guie. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos de volta com a nossa série sobre o grande conflito, essa saga incrível, milenar, que está chegando no seu grande final. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 2, que tem um título de arrepiar, o valor dos mártires. E olha, para não perder nenhum detalhe dessa jornada, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, o Nisto Cremos Channel. Então vamos começar. Nosso primeiro ponto de hoje, o testemunho do sangue. A gente vai voltar lá para o início, para uma época de perseguição assim, violenta, intensa, contra a igreja primitiva. Um tempo sobre o qual o próprio Jesus já tinha avisado. Exatamente, André. As palavras de Cristo foram, na verdade, uma profecia terrivelmente precisa. Vamos ler o que ele disse em Mateus 24, verso 9. E hão de vos entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Veja bem, não era uma possibilidade, era uma certeza para quem decidisse seguir a Cristo de verdade. E a história, infelizmente, cumpriu essa profecia de um jeito brutal. Como a gente pode ver aí na tela, os cristãos viraram bodes expiatórios para tudo. Acontecia uma fome, uma peste, a culpa era dos cristãos. E os métodos de execução eram de uma crueldade sem tamanho, feitos para divertir as multidões. Queimados vivos, jogados para as feras, crucificados, eram literalmente caçados como se fossem animais. E por causa disso, eles foram forçados a se esconder. Milhares foram para as catatumbas, aquelas galerias subterrâneas. E o mais impressionante é que, mesmo nesses lugares escuros e isolados, eles não se entregavam ao desespero. Muito pelo contrário, eles se animavam uns aos outros com palavras de fé, de paciência, de esperança. Mantiveram a fé pura, incontaminada. E o que é que sustentava essa gente no meio de tanto sofrimento? Era uma promessa divina. Lá, no meio das chamas, eles se lembravam da voz que vem do trono de Deus, lá em Apocalipse, que diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Essa esperança, com certeza, era muito mais forte do que qualquer tortura. Pois é, e aqui a gente chega no grande paradoxo dessa história, que o slide resume muito bem. Todos os esforços de Satanás para destruir a igreja pela violência acabaram tendo o efeito contrário. Como disse o escritor Tertuliano, o sangue dos cristãos é semente. Quanto mais gente morria, mais a igreja crescia. Naquilo que parecia uma derrota total, eles estavam vencendo. Só que, ao perceber que a força bruta não estava funcionando, o grande inimigo mudou de tática. Ele adotou uma estratégia muito mais sutil e, como a gente vai ver, muito mais perigosa. A perseguição aberta estava prestes a dar lugar a uma nova arma. E aí fica a pergunta, né? O que acontece quando o fogo e a espada não conseguem apagar a fé? O inimigo busca uma arma mais refinada, o engano, a sedução. E essa tabela aqui na tela mostra essa mudança de forma brilhante. O ataque pela força foi trocado pelo ataque pela artimanha. O fogo e a espada deram lugar à prosperidade e à honra. A prisão e a tortura foram substituídas por falsas doutrinas. E o ódio aberto deu lugar a um falso cristianismo, uma versão mais light, mais confortável da verdade. De repente, a perseguição parou. E com essa paz veio um novo perigo. Muitos pagãos começaram a entrar para a igreja, mas sem uma conversão de verdade. Eles até aceitavam algumas doutrinas, mas não sentiam aquela necessidade de um arrependimento genuíno, de uma mudança de vida. O resultado? A igreja começou a fazer concessões, a aceitar o erro. E o livro O Grande Conflito é muito forte ao descrever o perigo dessa nova fase.
Ele diz, e eu vou ler a citação: prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Parem para pensar no peso dessa frase. A paz, a prosperidade se tornaram mais perigosas para a espiritualidade da igreja do que a perseguição mais violenta que se possa imaginar. E essa mistura, essa união entre o cristianismo e o paganismo trouxe consequências assim devastadoras. A igreja começou a perder a sua pureza, a sua essência e o seu poder espiritual. Exato. O fermento da idolatria começou a trabalhar por dentro. Doutrinas falsas, rituais cheios de superstição, cerimônias pagãs, tudo isso foi se infiltrando na fé. Como a gente vê aí na lista, os objetos de adoração só mudaram de nome. Os ídolos pagãos foram trocados por imagens de Jesus, de Maria, dos santos. No fundo, a igreja se corrompeu por dentro. Mas, felizmente, nem todo mundo cedeu. Existiu um grupo, um remanescente fiel, que percebeu que para obedecer a palavra de Deus era preciso se separar daquela igreja que estava se apostatando. Eles não podiam tolerar erros que colocavam em risco a própria salvação. Para eles, a paz não valia o sacrifício da verdade. E é muito importante a gente entender que essa história não é só um relato do passado, sabe? Ela traz um alerta muito poderoso e muito direto para a igreja dos nossos dias. A Bíblia é claríssima sobre isso. É um princípio que não muda com o tempo. O apóstolo Paulo escreveu assim em 2 Timóteo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, uma vida de fidelidade de verdade sempre vai encontrar oposição do mundo. É uma lei espiritual. E isso nos leva a uma pergunta que, olha, é até desconfortável, mas é muito necessária. A pergunta que está aí na tela é: se a perseguição é uma marca da fé verdadeira, por que hoje, em grande parte do mundo cristão, ela parece adormecida, silenciosa? A resposta que o livro nos dá é um chamado muito sério à reflexão. Essa paz que a gente vê por aí não é sinal de vitória, mas de conformidade. A igreja se conformou com os padrões do mundo. As grandes verdades da Bíblia muitas vezes são tratadas com indiferença. Existe pouca piedade de verdade, pouca vida espiritual genuína. O espírito de fazer concessões ao pecado prevalece. E a conclusão é fortíssima. Quando a igreja se parece com o mundo não tem motivo nenhum para persegui-la. E toda essa história, desde os mártires até essa igreja conformada, não é só para a gente conhecer o passado. Ela nos coloca diante de uma escolha, uma decisão pessoal que atravessa os séculos e chega até nós hoje. A história se repete. A fé verdadeira sempre vai exigir uma decisão, nunca uma concessão. A questão que fica para nossa reflexão hoje é: de que lado nós estamos? Do lado da conveniência, do conformismo ou do lado da fidelidade à palavra de Deus, custe o que custar? Por isso, o convite que fica hoje é pessoal, é urgente. É um chamado para aceitar Jesus não como uma figura histórica, mas como seu Salvador e Senhor, único e suficiente. É a decisão de não se conformar com este mundo, mas de ser transformado pela verdade, vivendo uma fé autêntica, sem remendos, sem concessões. E olha, a nossa jornada está só no começo. Não perca o próximo capítulo dessa série que é transformadora, aqui no canal Nisto Cremos. Se inscreva para não perder nada e que esse estudo desperte em cada um o desejo de conhecer mais as profecias, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse. Até a próxima, pessoal!